Fala, galera da terceira série do ensino médio, eu aqui de novo para falar aí das aulas de geografia aí do Enem. Vocês estão se preparando aí, estão participando aí das aulas anteriores aí, como foi falado aí para vocês, né? Já tiveram aí aula de geografia sobre clima. Então, ó, tem que estar tinindo aí para o Enem, para o vestibular, porque dessa vez nós vamos ter aí uma aula super atual, cai sempre nos vestibulares, cai sempre aí no Enem, que fala sobre as questões aí da atmosfera, poluição. O tema da aula é problemas ambientais urbanos. Então, o professor Altieres aí, na questão aí do Enem, né, vai dar aí vários exercícios para vocês treinarem, vestibulares aí de outras universidades públicas, vai falar aí de poluição atmosférica e suas características e consequências, tema atual, tema importante. Vai falar do efeito estufa, inversão térmica, chuva ácida, resíduos sólidos, enchentes urbanas, poluição das águas, ou seja, faz parte aí do cotidiano de vocês, é tema que sempre cai nas provas aí dos vestibulares e do Enem. Então, se dediquem, já estamos aí chegando aí na reta final, aliás, já estamos na reta final, depende aí de vocês, né, um pouquinho de esforço a mais aí sempre é bom, e contamos aí com todos aí entrando aí nas melhores universidades do país, através também da prova do Enem. Então, fiquem de olho aí nas aulas aí do Enem, né? Fiquem de olho principalmente também na aula de geografia com o professor Altieres, e esse tema aí que é de suma importância, que vai falar aí sobre a questão atmosférica, da poluição e também da poluição das águas, do ar e também terrestre. Então ele vai dar um panorama geral aí sobre essas questões de poluentes aí, que é o nosso cotidiano aí, como eu falei para vocês. Beleza, pessoal? Então conto com vocês aí para estar assistindo as aulas aí do professor Altieres, que eu também estou lá assistindo. Nós vamos ter outras aulas. Até a próxima. Bons estudos, boas provas e até mais. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Altieres de Geografia e hoje nós temos como tema problemas ambientais urbanos. Vamos falar um pouco sobre geografia, né, galera? E olha, a geografia é interessante porque esse tema está muito próximo da gente, né? Grande parte da população brasileira vive nas cidades, mais de 85% da população brasileira vive nas cidades, e quem não vive nas cidades, frequenta as cidades. Então, a gente vai falar hoje sobre problemas que estão muito próximos da gente, que a gente consegue ver, que a gente interage de alguma forma. Tudo bem? A gente vai começar falando sobre a poluição atmosférica. Então, a gente vai dividir a nossa fala em poluição atmosférica, problemas vinculados ao lixo, poluição das águas. Então, nós temos 3 importantes temas. Adentrando a poluição atmosférica, bom, o que é poluição atmosférica? A poluição atmosférica é definida como a presença de partículas sólidas e gases tóxicos na atmosfera. Bom, a poluição acumulada, aquela que é visível, a gente costuma chamar de smog. É um termo em inglês, juntando 2 palavras, smoke, que é fumaça, e fog, que é neblina. E para falar sobre esse problema, a gente vai linkar o problema urbano brasileiro. Bom, para falar sobre a urbanização, ou sobre o processo de urbanização brasileiro, pega um papel e uma caneta, anota aí que é importante. A gente vai entender melhor os problemas urbanos se a gente entender o processo de urbanização, nesse caso brasileiro, para falar do que é nosso. Bom, o processo de urbanização brasileiro, anota aí, ele foi recente? Por que esse processo é recente? Porque se deu no século XX, em meados do século XX. Ele foi acelerado porque se deu a partir de um êxodo rural no momento em que o Brasil passava por um processo de industrialização. E por último, e responsável por grande parte desses problemas, ele foi desordenado. Então, para falar sobre problemas ambientais urbanos, a gente tem que entender o processo de urbanização brasileiro, que foi recente, ocorreu em meados do século XX, foi acelerado, aconteceu vinculado a um êxodo rural, e foi desordenado. E basicamente esse desordenamento, o que trouxe o que nós chamamos de macrocefalismo urbano, que é um crescimento desordenado,
quase todos esses problemas estão associados a esse crescimento desordenado. Bom, vamos entender primeiro a poluição atmosférica a partir, né, da condição Revolução Industrial. Então, olha só, né, a poluição é a presença de partículas sólidas e gases tóxicos. De vez em quando ela é visível, a gente chama de smog. Agora, essa observação é muito pertinente, né? A poluição atmosférica, ela aumentou muito após a Revolução Industrial, a partir da queima de combustíveis fósseis em grande escala. Antes da Revolução Industrial havia poluição atmosférica? Alguma sim, galera. Para ser mais direto, uma erupção vulcânica também polui a atmosfera. Mas nós vamos recortar. Nós estamos falando dessa poluição atmosférica antrópica, dessa causada pelas ações humanas. Tudo bem? Bom, quais são as consequências dessa poluição atmosférica? Bom, na sua cidade, você sofre ou você vê algumas dessas consequências? Olha só, aumento de doenças cardiorrespiratórias em cidades que são mais intensamente poluídas. Nas regiões metropolitanas isso é muito comum. Por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. Segundo problema é a ampliação do efeito estufa, que aí, galera, foge da esfera local e a gente fala de uma esfera global. A ampliação do efeito estufa está associada ao aquecimento global. E esse é um grande desafio para o século XXI. A nossa geração vai ter que lidar com isso. Depois, chuvas ácidas, proveniente da reação da água com esses gases poluentes, e inversão térmica, que é a estagnação do ar frio e poluído próximo à superfície. Bom, se aqui nós temos algumas consequências da poluição, o vestibular costuma questionar aos vestibulandos, de maneira interpretativa, soluções. Então, para discutir esse problema, a gente tem que entendê-lo e propor algumas soluções, e pensar em soluções. Nesse caso, olha só, se grande parte da poluição está vinculada ao nosso modelo, né, urbano, industrial, mudar a matriz energética faz sentido. Então, olha, seria uma das soluções a utilização de fontes energéticas limpas. Quais são essas fontes energéticas limpas? Por exemplo, energia eólica, energia solar, biocombustíveis. Então, o interessante é que a gente consiga substituir combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são, né, os principais agentes aí, né, dessa poluição atmosférica. Bom, outra solução seria investir em transporte coletivo. Quando o transporte coletivo é eficiente, né, confortável, a população escolhe o transporte coletivo. Agora, o que nós vemos? Nós vemos transporte basicamente individual, principalmente nas regiões metropolitanas, né? Cada trabalhador com seu carro indo trabalhar. Bom, se a gente conseguir evitar esse grande fluxo de carros, a gente consegue também, de alguma forma, combater a poluição atmosférica ou reduzir a poluição atmosférica. E, por último, a utilização de filtros nas fábricas. Então, o vestibular pressupõe que você entenda tecnologias e impactos socioambientais, que você entenda os problemas e que você também crie ou, né, de alguma forma, sugira soluções. Essas habilidades e competências estão muito presentes nas provas dos vestibulares. Bom, eu vou começar falando sobre o efeito estufa. E o efeito estufa, ele é natural. Isso é importantíssimo, hein, gente? O efeito estufa é natural e é responsável pela manutenção da vida no planeta. Do jeito que a gente ouve falar sobre o efeito estufa, parece que ele é um vilão. O vilão não é o efeito estufa. O vilão, galera, é a ampliação desse efeito estufa. Então, olha só, o efeito estufa é um fenômeno natural, responsável pela manutenção da vida no planeta. Entretanto, contudo, principalmente com a emissão de metano, de monóxido ou dióxido de carbono, decorrentes da ação antrópica, da industrialização, da queima de combustíveis fósseis, está ocorrendo a ampliação. Aqui está o problema, a ampliação do efeito estufa. Consequentemente, o aquecimento global. Eu trouxe uma imagem para a gente refletir sobre esse efeito estufa associado ao aquecimento global. Vai ficar mais claro assim, né? Olha só, a gente vai começar a entender o efeito estufa a partir da energia solar. Olha só, galera, o Sol tem energia solar emitida, ela é absorvida no planeta,
parte é irradiado, olha só, né? Então, o Sol, né, emitindo ondas eletromagnéticas, energia em forma de calor. Nesse caso, parte é absorvida pelo planeta, pela superfície, parte é irradiada. Agora, aqui está a grande sacada. A maior parte do calor é irradiado novamente, graças à barreira composta pelos gases de efeito estufa. Então, esses gases de efeito estufa, eles são fundamentais. A gente diz que o efeito estufa é como se fosse um cobertor. Ele mantém a Terra quentinha. Agora, o problema atual é que a gente tem ampliado essa possibilidade de reter calor. E isso está associado ao aquecimento global. Bom, apenas parte do calor irradiado escapa para o espaço e tem escapado cada vez menos. A Terra tem retido calor. Gases do efeito estufa formam uma barreira na estratosfera. Então, lembrando, galera, o efeito estufa é natural. Qual é o problema? O problema atual é a ampliação desse efeito estufa que retém o calor. Por isso, o efeito estufa está associado ao aquecimento global. Tudo bem? Como é que isso aparece no vestibular? Depois de discutir o efeito estufa, como é que isso aparece no vestibular? Bom, aparece assim, galera. As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no planeta por meio do chamado sequestro de carbono atmosférico. Resultados de observações sucessivas nas últimas décadas indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Olha a importância da vegetação, galera. Vou ler de novo. Resultados de observações sucessivas nas últimas décadas indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. A gente chama isso de sequestro de carbono de fato. Conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel no controle. No controle do quê? Sabendo que a floresta sequestra carbono. Entenderam? No controle do quê? Vamos lá. Item A, das chuvas ácidas, que decorrem da liberação na atmosfera de dióxido de carbono resultante dos desmatamentos por queimas. Olha, galera, existe chuva ácida, não está ligada diretamente à floresta amazônica, né? A chuva ácida está ligada principalmente a dois gases vinculados à produção industrial, né, e à poluição urbana, que seria o óxido de nitrogênio ou o dióxido de enxofre. Então, nesse caso, galera, conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel, não é no controle das chuvas ácidas, das inversões térmicas causadas pelo acúmulo de dióxido de carbono resultante da não dispersão dos poluentes, não está ligada estritamente à inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno natural que acontece principalmente no inverno, em dias frios. Conclui-se que, deixa eu voltar, conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel no controle. Alternativa C, da destruição da camada de ozônio. Não tem relação, né? Não tem relação. A camada de ozônio tem uma interação, ou ela é destruída, por clorofluorcarbono, por CFCs. Então não tem uma relação direta. Agora, vou ler tudo para ficar completo. Conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel no controle do efeito estufa, provocado pelo acúmulo de carbono resultante da queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. Olha a importância da vegetação, olha a importância da Amazônia nesse contexto em que se debate o aquecimento global. Tudo bem, galera? Então, resumindo, sobre o efeito estufa, ele é natural. O problema é a ampliação do efeito estufa causada pela emissão de gases que retêm calor. Nesse caso, eu citei dois, o metano e o dióxido de carbono, resultantes, principalmente, né, o dióxido de carbono resultante direto da queima de combustível fóssil. Certo? Ok, é assim que aparece, não é difícil. Né? Quando a gente discute o tema, as questões vão ficando mais esclarecidas. Vamos seguir? Inversão térmica. Vamos entender o que é inversão térmica? Bom, a inversão térmica ocorre especificamente em dias frios. Então, se você estiver lendo um texto, uma questão, e se nessa questão não ficar explícito que é um dia frio, não ocorre inversão térmica. Bom, inversão térmica ocorre principalmente nas manhãs de inverno ou de outono, mas tem que estar frio. Essa é a condição da inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno natural.
Vamos lembrar da convecção? Vamos lembrar. O ar frio, ele é mais denso? Sim, ele é mais denso, ele é mais pesado. E o ar frio tende a se aproximar mais da superfície. Essa é a inversão térmica. E por que a gente chama isso de inversão térmica? Porque, naturalmente, quando há calor, quando o sol esquenta o ar tende a ascender, convecção, né? Convecção, o ar quente tende a ascender. A gente chama de inversão térmica porque, enfim, em vez de quanto mais alto, mais frio, o ar mais frio está próximo à superfície. Beleza? Por isso, inversão térmica. Naturalmente, quanto mais alto, mais frio. Mas, nesse caso, o ar frio, denso, costuma se aproximar e ficar estagnado próximo à superfície. Então, ó, a inversão térmica, ela é natural. Tudo bem? E ocorre principalmente no inverno ou em outonos, nos dias frios. Tem que estar frio, beleza? A inversão térmica ocorre principalmente nas manhãs de inverno, quando o ar frio e carregado de poluentes, está aí o problema da inversão térmica. Ela não seria um problema, seria natural a inversão térmica. O problema está na concentração de poluentes. Esse ar frio, estagnado, vai ficar intensamente carregado, intensamente carregado de poluentes. Então, principalmente nas manhãs de inverno, o ar frio e carregado de poluentes, aqui está o problema da inversão térmica, tende a ficar estagnado próximo à superfície. Enquanto o ar nas camadas superiores é aquecido, formando um tampão. Essa situação impede a dispersão natural da poluição a partir da convecção. Então, o que aconteceria naturalmente, galera? Ó, em manhãs frias, naturalmente ocorre, né, essa inversão térmica. Mas em dias normais nós temos essa condição. Acompanhe aqui. Em dias normais nós temos o sol aquecendo a cidade, o ar aquecido, ele tende a acender. E quando o ar aquecido começa a acender, ele começa a dispersar os poluentes. Então, a inversão térmica, ela é natural. O problema da inversão térmica é quando ela está associada à poluição. Foi claro? E aí, galera, nós temos essa condição. Essa é a condição de inversão térmica. Bom, normalmente, quanto mais alto, mais frio. Aqui, galera, há uma inversão. O ar frio, né? A superfície está muito fria. Então, o ar frio tende a ficar estagnado próximo à superfície. E o ar, numa camada superior, tende a aquecer. Olha a inversão térmica. Ó, ar quente, ar frio. Aqui uma inversão térmica. A explicação está aqui, galera. Então, se você estiver lendo o texto, é uma questão, fique atento. Inversão térmica só ocorre em dias frios. Em dia de calor, é claro que vai ocorrer a dispersão dos poluentes por convecção. O ar quente vai aquecer a cidade vai, enfim, né? Esse ar poluído vai sendo disperso. Em dias frios, não. Em dias frios, o ar frio e poluído tende a ficar estagnado sobre a cidade. Beleza? Essa é a grande sacada. Como é que isso aparece no vestibular? Isso que é importante, né? Aparece assim, galera. Questão do Enem. Particularmente nos dias de inverno. Olha a dica, galera. Particularmente nos dias de inverno ou de outono, nos dias frios, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo e um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. O ar quente fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio. Aqui ele tem um tampão, esse é o bloqueio, que impede a formação de correntes de ar, de correntes convectivas. Dessa forma, o ar frio próximo ao solo não sobe, porque é mais denso, é mais pesado, e o ar quente, o ar quente que ele está por cima não desce, porque é menos denso. Nas grandes cidades, esse fenômeno tende a se agravar, uma vez que a expressiva concentração das indústrias e automóveis intensifica o lançamento de poluentes e material particulado na atmosfera, o que torna o ar mais impuro e, conseguinte, contribui para o aumento dos casos de irritação dos olhos e doenças cardiorrespiratórias. Então, inversão térmica ocorre em dias frios, é natural, mas a inversão térmica com a concentração de poluentes traz complicações, de modo geral, né? Complicações vinculadas a doenças respiratórias e outras irritações. Beleza? Pele nos olhos. A gente está falando da poluição. Foi claro? Vamos lá.
agravado pela ação antrópica. Quando a gente diz agravado pela ação antrópica, a gente está associando, né, a produção industrial, a circulação de automóveis usando combustíveis fósseis. Agravado pela ação antrópica, o fenômeno descrito é o quê? É o efeito estufa? Não. O efeito estufa é a retenção de calor, né, pela concentração de gases estufa. Beleza? Metano, monóxido, dióxido de carbono. Ilha de calor? O que é ilha de calor? A ilha de calor, galera, é uma área da cidade que vai ter a temperatura mais elevada, né? Ou seja, uma temperatura maior do que o seu entorno. Isso acontece, galera, o clima urbano, perdão, né? A ilha de calor acontece especificamente quando uma área da cidade tem pouca vegetação, quando ela é muito impermeabilizada, quando o material construtivo concentra calor. É comum isso, viu? Ilha de calor em cidades, principalmente onde a ausência de vegetação é muito comum. Então, ilha de calor é uma área da cidade que é mais quente do que seu entorno. Esse fenômeno, galera, agravado pela ação antrópica, esse fenômeno atmosférico descrito é a inversão térmica. Ciclones tropicais, ciclones tropicais são áreas de baixa pressão, estão associadas à instabilidade, enfim, chuva, vento, e chuva orográfica, aquela chuva que se forma a partir da barreira do relevo. Então, nós estamos falando, cara, voltei para a gente entender, particularmente nos dias de inverno, esse resfriamento do solo gera a estagnação do ar frio, e nesse caso, nas grandes cidades, o ar frio e poluído. Beleza? Muito bem. Inversão térmica é assim que aparece. Bom, chuva ácida. Vamos para a chuva ácida. A chuva ácida é causada por reações químicas que ocorrem entre gases poluentes, desses presentes na atmosfera, né, como o óxido de nitrogênio, como o dióxido de enxofre e o vapor d'água. Então imagina só, galera, a cidade está toda poluída e de repente o vapor d'água que está na atmosfera vai reagir com essa poluição, com alguns gases. Isso vai trazer uma chuva ácida. Bom, esse fenômeno ele é registrado em regiões industriais. Então, galera, regiões metropolitanas industriais costumam sofrer chuva ácida. Às vezes, até cidades que não são tão industrializadas assim também sofrem com a chuva ácida, porque o vento costuma, né, dissipar essa poluição naquela direção. Então, fiquem atentos. De repente, uma cidade com 20, 25 mil habitantes, que nem é de fato industrializada, acaba sofrendo, porque está muito próxima a uma região metropolitana, muito, enfim, industrializada, que vai, de alguma forma, ter essa poluição próxima. Então, esse fenômeno é registrado em regiões industriais e provocam, primeiro, alteração do pH dos rios. Olha, galera, se a gente mexer no pH da água, os peixes morrem. Então, morte dos peixes. Acidez do solo, e nesse caso, se o solo ficar mais ácido, ele vai perder fertilidade. Desfolhamento da vegetação, corrosão de monumentos e danos à pintura de carros e casas. Lembrando, galera, essa chuva ácida, ela é um problema quando há uma exposição a longo prazo. Então, se você, galera, for a uma cidade poluída e estiver chovendo, e se de alguma forma você ficar exposto a essa chuva, você não vai perder, não vai queimar, não vai arder a pele, não vai fazer nada disso. A longa exposição é que é um problema, tudo bem? Porque, claro, a chuva fica ácida, mas levemente ácida, beleza? Bom, para mostrar isso, eu trouxe uma figura. Então eu tenho aqui carros circulando, olha só, queima de combustível fóssil, né, ligado aqui a dióxido de enxofre, principalmente, né? E óxido de nitrogênio, dois gases, ó, dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Eles vão reagir, galera, com a água, com H2O. A gente vai ter que balancear essa equação. Mas o resultado é esse. Ácido sulfúrico e ácido nítrico. A longa exposição é que é um problema. A água fica levemente ácida, causando corrosão, desfolhamento, né? Acidez do solo, aumenta a acidez do solo, ou causa a acidificação do solo. E, por último, ela pode alterar o pH de rios e lagos e trazer a morte dos peixes. Beleza? Essa é a chuva ácida. Como é que isso aparece no vestibular? A coisa mais importante é isso, né? Como é que isso aparece no vestibular? Aparece assim, galera. Olha só. A ampliação do uso de combustíveis fósseis para geração de energia, enfim, nós estamos falando aqui de termoelétrica, né? Usar combustível fóssil para gerar energia
termoelétrica, tem a queima de alguma coisa, ou carvão, ou diesel. Então, ó, a ampliação do uso de combustíveis fósseis para geração de energia contribui para o aumento da concentração de óxido sulfúrico, beleza? Óxido sulfúrico, que, ao reagir com a água presente na atmosfera, produz H2SO4, que eu falei que é ácido sulfúrico, beleza? Essa solução é também responsável por danificar a cobertura vegetal próxima às fontes poluidoras, desequilibrar ecossistemas aquáticos e destruir monumentos históricos. Tal fenômeno climático é denominado efeito estufa. Não, a gente já sabe o que é o efeito estufa. O efeito estufa é o aumento, né, de gases que retém o calor atmosférico, né? O calor não deixa de dissipar. Então nós estamos falando da chuva ácida, beleza? É assim que aparece no vestibular. Olha, galera, como anotando conceitos, esclarecendo conceitos, a prova, o vestibular, fica mais fácil. Anota tudo aí, galera. Isso é importantíssimo. Anota tudo. Depois, resíduos sólidos. Muito bem. Então, se na primeira parte da aula a gente falou sobre a poluição atmosférica, agora a gente vai falar sobre o lixo. Lembrando que, galera, nós vivemos numa sociedade de consumo. A produção de lixo é cada vez maior. Enfim, né? Grande parte desse problema vai ser a destinação final, né? O descarte do lixo. Bom, na sua cidade, você já viu lixo sendo descartado de maneira inadequada? Eu tenho certeza, isso é muito comum nas cidades brasileiras. Mas vamos entender qual é a melhor forma de descartar o lixo? Olha só, né? Descarte de resíduos sólidos ocorrem eu vou dar todas as opções. Lixões, o que é péssimo. Lixões são depósitos a céu aberto sem nenhum controle sanitário. O que seria um lixão, então, né? Ou vazadouros, né? Às vezes nós chamamos de vazadouros. Lixões ou vazadouros são depósitos a céu aberto. É onde se destina o lixo e o lixo fica exposto. E quando o lixo fica exposto, a sociedade fica exposta. Exposta a doenças, a problemas. Bom, eu tenho uma nota triste aqui, viu, galera? Porque o Brasil tem mais de 5.500 municípios e grande parte, mais da metade dos municípios brasileiros, continuam tendo como descarte lixões, que não é a maneira mais adequada. Beleza? Então, lixões são depósitos a céu aberto, sem nenhum controle sanitário, envolvendo todo tipo de problema que você imaginar. Aterros sanitários. Ó, galera, os aterros, eu diria que, né, são depósitos adequados para isso. São depósitos com controle sanitário. Bom, primeiro que o lixo nunca fica exposto, tem cobertura. Depois, drenos conseguem tirar o metano, né, o gás que se forma ali da matéria orgânica. Drenos tiram o chorume e há tratamento do chorume. Então, a maneira mais ecologicamente correta de descarte são os aterros sanitários. Tudo bem? Existe controle sanitário. Vou mostrar um aterro daqui a pouco, vai ficar mais claro. A incineração, ela é destinada à queima de lixo que traga algum risco biológico, lixo hospitalar. Não é bom a gente ficar queimando lixo, mas nesse caso, como existe risco biológico, faz algum sentido. A compostagem, galera. A compostagem é a reciclagem, né? Olha que interessante. A compostagem é a reciclagem destinada ao lixo orgânico. Transforma o lixo orgânico em adubo e reduz o volume do lixo. Super importante, galera. Alguém já viu composteiras? Tem composteiras que ficam em casa, né? A população coloca ali minhocas, enfim, matéria orgânica e consegue extrair dali o adubo. Importantíssimo, galera. E a reciclagem, que você já conhece. A reciclagem é o reaproveitamento de materiais que seriam descartados, né? Reaproveitamento de materiais que seriam descartados, como plástico, vidro, metal, papel. Então, lembrando, galera, nós temos um problema crônico com a produção de lixo, principalmente vinculado ao descarte inadequado de lixo. E nesse caso, eu quero dizer para vocês que um descarte adequado são os aterros sanitários. Vamos entender? Ó, os aterros sanitários são áreas preparadas para receber o lixo. Eles colocam, galera, uma manta aqui, um polímero, para que o chorume não contamine o solo, o lençol freático. Olha, essa é uma área destinada para o lixo. Isso é um aterro sanitário. Existe controle sanitário. Além disso, galera, os aterros, eles têm material de cobertura, geralmente é solo. O lixo é depositado, o lixo diário é depositado e eles cobrem esse material para não ficar exposto.
né, para não ser um vetor de doenças, para não ter mau cheiro. Existem drenos, ó, drenos tirando o metano. O chorume, ó, saída para a estação de tratamento do chorume. O chorume é tratado, galera. É fundamental que se faça isso, porque senão a gente vai comprometer a qualidade da água. Então, a maneira mais correta seria o destino, o descarte por aterros sanitários. Infelizmente, não é predominante no Brasil. Existe uma política nacional de resíduos sólidos, nos últimos dias ela tem sido discutida, mas seria importantíssimo que o Brasil descartasse, né, de maneira adequada o lixo. Como é que aparece no vestibular? Como é que aparece no vestibular? Isso é que é importante. Aparece assim, galera. Ó. Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos, representando um grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo, a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a contaminação do solo e das águas pelo chorume. O chorume é esse líquido escuro com alta carga poluidora proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no lixo. Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em um lixão. Esse município vai ter algum tipo de problema. Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública porque os lixões, item A, galera, causam problemas respiratórios devido ao mau cheiro da decomposição. Olha, o problema não é de fato um problema respiratório, mas o mau cheiro deve incomodar, mas não causa um problema respiratório grave. Os lixões são locais propícios à proliferação de vetores, além da contaminação do solo e da água? O que vocês acham, galera? Vamos ler de novo, para a gente linkar. Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos em um lixão. Esse procedimento é considerado um problema de saúde pública, porque os lixões, agora a gente avança e conclui, porque os lixões são locais propícios à proliferação de vetores, né, de doenças, além da contaminação do solo e das águas. Beleza? Depois ele vai dizer, chuva ácida não tem uma relação, que os lixões são instalados próximos aos centros das cidades, claro que não, né, galera? São áreas mais distantes, e que são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes. Não, os lixões eles não vão fazer com que as nascentes desapareçam, mas vão contaminar a água, beleza? Isso é correto aqui, letra B de bola. Vamos lá, galera. Enchentes urbanas. Ih, galera, isso é um problema muito atual. Na sua cidade, você já viu? É muito comum que as cidades sofram com essas enchentes urbanas. Bom, as enchentes urbanas são deflagradas pela precipitação. Cuidado, galera, porque há naturalmente a criminalização do clima. O que é isso? É dizer, foi a chuva que causou tudo isso. Não, galera, não é a chuva que causa. A chuva é o agente deflagrador. Olha só, essas enchentes urbanas são deflagradas por episódios de precipitação. Entretanto, são ligadas à ocupação. É o ajustamento humano, galera. A impermeabilização das bacias hidrográficas urbanas, ao lixo. Olha só, galera. Então, o problema, ele é deflagrado pela chuva, mas está associado ao nosso ajustamento ao ambiente, à ocupação, beleza? Bom, eu disse aqui, impermeabilização das bacias, que você deve entender, galera, que se a gente impermeabilizar a cidade toda, a água não vai infiltrar mais, a água vai escoar superficialmente direto para os rios, e aí, galera, vai aumentar muito o volume de água, um rio vai transbordar, vai causar pontos de alagamentos, vai causar problema. É isso. Então, quando eu falo que é um problema vinculado à ocupação, à impermeabilização, entenda aí o nosso ajustamento ao ambiente. Os impactos socioambientais das enchentes são doenças de veiculação hídrica, se tiver uma enchente, não entre na água, não tenha contato com a água. Interrupção do tráfego, você já viu isso? Uma rua alagada ou um trecho do rio que transborda, os carros vão ter que parar, vão ter que desviar. Isso causa problemas no tráfego, prejuízos financeiros. Se a sua casa, se o seu imóvel, se a sua loja, né, se o seu carro, né, tiver, de alguma forma, numa enchente, você vai ter prejuízos financeiros e, em casos mais extremos, perdas humanas. Quando um carro, por exemplo, é carregado, né, para o canal, e aí, enfim, né, a gente espera que isso nunca aconteça, porque traz perdas humanas.
Beleza? Como é que aparece no vestibular? Assim, galera. Olha só. Escuta o que eu falei, galera. Eu disse, esses problemas são deflagrados pela chuva, mas é um problema de ajustamento, de ocupação. Olha que interessante. Questão do Enem, galera. Subindo morros, margeando córregos e penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de 1/3 dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Olha só, galera, quem sofre mais? A população mais carente sofre mais. Quem tem condições foge dessas áreas de possíveis enchentes. Agora, a população que não tem opção é a população que sofre mais. A situação das favelas no país reporta graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido o quê, galera? Ó, opção A, planejamento. É isso? Vocês veem essas comunidades crescendo de maneira planejada? Claro que não. Opção B, a organização de associações de moradores interessados na melhoria desses espaços financiados pelo poder público. Galera, a gente vê, né, o poder público fazendo muito pouco por essas comunidades. A presença de ações referentes à educação ambiental, com consequente preservação dos espaços naturais circundantes. Galera, as comunidades crescem e às vezes cometendo até crimes ambientais, né, ocupando encostas ou ocupando as margens dos rios, né? Nós chamamos de área de preservação permanente. Essa área deveria estar, enfim, né, de alguma forma preservada. Mas, de modo geral, nós temos ocupações de áreas de risco, suscetíveis a enchentes ou desmoronamento, movimento de terra. Vamos ler de novo? Olha só. A situação das favelas no país reporta graves problemas de desordenamento territorial. Nesse sentido, uma característica comum a esses espaços, infelizmente, tem sido ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos, com consequentes perdas materiais e humanas. Não é isso que a gente tem visto? Principalmente durante o período chuvoso, quando chove muito, galera. Há movimento de massa, deslizamento de terra, e a população que vive próxima a esses canais, a esses rios, acaba também tendo prejuízos de alguma forma. Beleza? É assim que aparece no vestibular. Bom, e por último, a poluição das águas. Olha só, galera. No Brasil, cerca de 50% do esgoto é tratado. É muito pouco, galera. O restante é devolvido à natureza, sem devido tratamento. Então, se você mora numa cidade, córregos, rios urbanos, rios que atravessam áreas urbanas ou córregos que atravessam áreas urbanas, na grande maioria são poluídos. Isso está associado até à crise hídrica, né? Como é que numa cidade como São Paulo, onde 2 grandes rios, né, para citar 2, tem vários, mas estou citando aqui o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, como é que numa cidade cortada, atravessada por 2 grandes rios, existe falta d'água? É simples. É só poluir a água disponível. E aí falta água de fato. Claro, além disso, uma imensa demanda, né? Região metropolitana de São Paulo. Além disso, a variabilidade climática. Em alguns anos chove mais, outros anos chove menos. Agora, há um grande problema quando se polui as águas. Há uma restrição do acesso. E a poluição das águas, em quase todos os rios e córregos urbanos, é muito frequente no Brasil. Certo? Em relação ao uso da água, eu trouxe essa tabela para dizer, galera, que grande parte da água usada no Brasil está vinculada ao setor agropecuário, mas tem água sendo usada também para uso industrial e, claro, água para abastecimento. E aí, se a gente poluir toda a água, como é que fica a água destinada ao abastecimento? Fica comprometida. E aí, claro, né, a gente sofre com estresse hídrico. Aparece assim no vestibular. A escassez de recursos hídricos pode ser vista como resultado de um conjunto de fatores naturais e humanos que variam em cada região. No caso da região sudeste, em especial da região metropolitana de São Paulo, entre os fatores humanos que contribuem diretamente para a restrição da disponibilidade de água estão: item A, a transposição de bacias hidrográficas. A transposição de bacias seria trazer água de outra bacia. Isso é positivo, seria positivo. A transposição de bacias e o grande consumo agrícola de recursos hídricos. Bom, transposição seria levar água de uma bacia para outra. Se fosse trazendo água, isso contribuiria. Mas eu vou destacar que na região metropolitana de São Paulo, não há um grande consumo agrícola. A água está mais vinculada à demanda da população e mais vinculada à produção industrial, não ao uso agrícola na região metropolitana de São Paulo. Então, está incoerente isso.
Depois, a intensa poluição dos rios e lençóis freáticos e o grande consumo urbano e industrial dos recursos. Vamos ler de novo para fechar? Para fazer sentido? Ó, diz assim, no caso da região Sudeste, em especial da região metropolitana de São Paulo, entre os fatores humanos que contribuem diretamente para a restrição da disponibilidade da água, estão o quê, galera? Claro, a intensa poluição dos rios e o grande consumo urbano e industrial dos recursos. É assim que aparece no vestibular, galera. Beleza? Vou negar as outras aqui. O grande consumo urbano e agrícola, na região metropolitana de São Paulo, não. D, né? A preservação de vastas extensões de florestas nativas, é isso que a gente vê na região metropolitana de São Paulo? Uma grande preservação? Não, uma grande degradação. E tem E, a inexistência de infraestrutura de captação. Não, galera. Tem infraestrutura de captação. Não tem água disponível, não tem água que possa ser utilizada, né? Enfim, quando a gente olha São Paulo, a gente vê uma cidade, né, cortada por rios. São Paulo é uma cidade que cresceu entre rios, né? Entre o Rio Pinheiros, entre o Rio Tietê, e tem mais diversos rios, Aricanduva, enfim, vários outros, né? Tamanduateí, mas a gente vê que São Paulo, de alguma forma, sofre porque poluiu muito mais e acaba ficando sem fontes para captação de água. O sistema Cantareira, galera, transpõe água lá do sul de Minas. É assim que a região metropolitana de São Paulo é abastecida. Beleza? Galera, foi um prazer e a gente se encontra na próxima.